Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e discute o perfil dos candidatos que disputam as eleições deste ano. São mais de 24 mil em todo o país, disputando 1.709 vagas para deputado federal, estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, além de senador, governador e presidente da República, incluindo também suplentes para o Senado e vices. O programa de hoje apresenta um panorama de quem está nessa disputa para ajudar a sua decisão na hora do voto. Entra nesse debate com a gente o professor de Ciência Política da UFPB, José Artigas. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O professor também, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui hoje. Boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite, Léo. Boa noite, telespectadores. Vamos lá, vamos falar de política eleitoral. Vamos lá. Para a gente começar, professor, qual a importância do eleitor ter consciência do perfil de quem ele está votando, dele dar uma olhada no histórico de vida, no histórico político daquele candidato? Bom, é fundamental. A escolha do voto, ela deve se pautar principalmente por questões de ordem racional, ou seja, o eleitor deve olhar com muita atenção a história pregressa de cada um dos candidatos, comparar a história desses candidatos, a atuação que eventualmente esses candidatos tiveram, se porventura ocuparam cargos eletivos, cargos de representação. Sem isso, o eleitor acaba votando emocionalmente, sentimentalmente, com base nas tradições e nos costumes, o que é muito ruim para a qualidade da representação, especialmente nos parlamentos. Então é muito importante que o eleitor observe com muita atenção a história dos candidatos, as atitudes que eles tomaram à frente de cargos de representação, o partido do qual eles provêm, né, o programa partidário e ideológico que eles representam no lançamento das suas candidaturas. Portanto, é importante que o eleitor observe com racionalidade e compare os diversos candidatos que aí estão colocados. Você mesmo acaba de citar, são milhares de candidatos. É difícil para o eleitor comparar as candidaturas. O guia eleitoral, embora seja um aporte importante de obtenção de informação por parte do eleitorado, ele ainda é insuficiente por conta do pequeno tempo relegado especialmente para as candidaturas proporcionais de deputados. Agora, é preciso, então, que o eleitor procure, através de outros veículos, os jornais, a internet, outros veículos de informação, informações mais precisas, mais claras sobre o histórico desses candidatos, para que não ocorra o que vem acontecendo com muita constância. Do eleitor votar num determinado candidato, esse candidato é eleito, logo depois da eleição, o próprio eleitor já não se lembra mais em quem votou e não há capacidade de controle da sociedade sobre a ação parlamentar ou a ação representativa desses candidatos eleitos. Por isso é tão importante que o eleitor faça uma avaliação crítica, comparativa e racional entre as diversas candidaturas colocadas. O eleitor tem demonstrado esse interesse de ir atrás, professor, ainda o que vale é porque a liderança política da minha cidade apoia fulano, então eu vou aqui atrás, ou porque meu amigo me indicou. O que ainda vale na escolha do candidato na nossa sociedade atualmente? Olha, é preciso a gente fazer algumas distinções entre o perfil dos eleitores nos diversos estados do país. Os estados onde há maior escolarização, maior urbanização, maior industrialização, maiores rendas médias e maior inserção no mercado produtivo, os eleitores tendem a ser um pouco mais racionais na escolha dos candidatos. Já os estados periféricos do país, incluso aqui a nossa querida Paraíba, há uma preponderância de um eleitorado com baixa escolarização, com baixas rendas, com baixa participação em associações da sociedade civil, com baixa participação nos partidos políticos e, muitas vezes, por conta desse conjunto de fatores e outros mais, os eleitores acabam fazendo escolhas de acordo com opções emocionais, opções tradicionais, ouvindo muito mais os seus familiares, os seus amigos, do que procurando perscrutar a trajetória pregressa dos candidatos. Então, há uma grande parcela do eleitorado nos estados periféricos do país que faz opções amparado nas tradições e nos costumes
né? Ou seja, em fatores que não são fatores propriamente racionais de escolha. E isso certamente prejudica a qualidade da representação, uma vez que muitos candidatos acabam se elegendo porque são filhos de políticos tradicionais, ou são apadrinhados por outros políticos, ou são amigos de determinada liderança local. E isso não necessariamente é um condicionante fundamental para o exercício adequado e um bom exercício da atividade de representação. Mas é certo que nesses estados, especialmente, a importância do apoio de prefeitos, de vereadores, de lideranças comunitárias aos candidatos é muito importante. E certamente isso deve ser levado em consideração, mas esse não deveria ser o único critério de avaliação do eleitor para fazer sua escolha eleitoral, porque isso não é um condicionante de qualidade da representação. No ano passado, nós tivemos grandes manifestações no país em que se questionava exatamente a qualidade da representação. Muitos jovens que foram para as ruas no ano passado levantavam cartazes: os nossos políticos não nos representam. Bem, eles foram eleitos para tal, mas se não representam, porque a qualidade da representação que está sendo levada a cabo não é aquela que é adequada à expectativa do eleitor. Por isso, é tão importante, neste momento, que o eleitor faça uma ponderação, uma comparação, uma análise racional e histórica dos diversos candidatos, levando em consideração, sim, quais são os seus apoios, quais são os partidos aliados, mas também levando em consideração o programa apresentado pelas diversas candidaturas. Haveria uma incoerência, então, em quem foi nas ruas pedir uma determinada situação para o país e que não se coloca na prática o que estava se defendendo? É isso que o senhor entende aí? Não, não. Eu acredito que quem foi à rua, muitos deles, claramente eram jovens, prioritariamente, jovens que, diga-se de passagem, vêm diminuindo a participação eleitoral no país nos últimos anos, e esses jovens, muitos deles não têm participação política ativa, né? A ida às manifestações, para muitos deles, foi a primeira iniciativa de participação política na vida deles. Então, a gente não pode tributar a esses jovens que levantaram bandeiras contra o modelo político que nós temos aí, como responsáveis pela má qualidade dos nossos políticos. Mas é certo que não só os jovens, mas o conjunto da sociedade está carente de uma representação de melhor qualidade, mais amparada em programas, em projetos que realmente tenham impacto social e que responda às demandas da sociedade que cada dia mais estão vinculadas à melhoria da qualidade dos serviços públicos. Em particular, vale destacar que nessa eleição há três elementos que são fundamentais e que estavam colocados nas bandeiras da juventude que foi às ruas no ano passado, que é segurança, educação e saúde. Sem dúvida nenhuma, o estopim para os movimentos de 2013 foram condicionados pela mobilidade urbana, que é um outro tema que, embora de menor importância, de menor impacto, porque ele é muito focado nas grandes cidades, né, e por isso atingiu um número menor proporcionalmente de eleitores, é um tema que também deve constar na plataforma da maioria dos candidatos, especialmente dos candidatos majoritários. Me refiro aqui aos candidatos a governador, a senador, à presidência da República. Há um desconhecimento de parte ou da grande maioria da nossa população sobre a função de cada parlamentar, de cada um desses candidatos. Gente que talvez não dê o interesse devido de buscar, de acompanhar e até de entender aquela função daquele candidato. É verdade. E olha, eu vou te dar um dado que pode ser um pouco assustador. Não só boa parte dos eleitores não tem consciência das verdadeiras atribuições de cada um dos cargos aos quais serão eleitos, para os quais serão eleitos os candidatos. Então, a população em geral, na média, ela não tem clareza de quais são as funções de um senador, as funções de um deputado, as funções mesmo de um governador. Né? Por isso a gente encontra várias candidaturas que levantam bandeiras que são inadequadas para as atribuições que o cargo a que esses candidatos estão concorrendo poderiam executar. E isso nós vemos também, e aí é o mais preocupante, por parte dos candidatos. Ou seja, não só a sociedade não tem uma clareza
muito objetiva acerca das atribuições de cada um dos cargos eletivos a que eles vão escolher os candidatos, mas também boa parte dos candidatos não tem clareza de quais são as atribuições do cargo a que eles mesmos estão se candidatando. Por isso nós vemos na televisão, nos rádios, nos veículos de imprensa, muitos candidatos prometendo mundos e fundos, como se o cargo a que eles estão concorrendo fosse suficiente para levar a cabo políticas que resolvessem a saúde, a educação, a segurança, o transporte, enfim. É claro que os deputados, senadores, têm uma grande importância na formulação da nossa política, mas discute-se muito pouco nas campanhas eleitorais proporcionais o papel prioritário desses candidatos, quais sejam o controle sobre a atividade executiva e a legislação, ou seja, cabe aos deputados e senadores legislar. E hoje, efetivamente, não é isso que os deputados e senadores vêm fazendo. Já há algum tempo, mais especificamente a partir da década de 90, quando os elementos da Constituição de 88 se fizeram efetivos, nós estamos verificando uma proeminência muito clara do poder executivo sobre o poder legislativo, de forma que a maior parte da legislação aprovada pelos parlamentos não é egressa de propostas dos parlamentares, mas de propostas dos governos. E as propostas encaminhadas pelo governo, ou pelos governos, né, eu incluo aí também os governos estaduais, não só o governo federal, as propostas dos governos são, em geral, francamente apoiadas e aprovadas nos parlamentos por conta de uma troca de favores e interesses entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ou seja, os legisladores, deputados e senadores estão legislando pouco, estão controlando pouco o Poder Executivo, e por isso é preciso que o eleitorado reconheça isso e escolha candidatos que tenham um programa parlamentar e não apenas um programa de resolução de todos os problemas do Brasil. Muitos candidatos prometem que vão resolver todos os problemas do país e nós sabemos que não cabe a um deputado estadual, a um deputado federal ou mesmo a um senador resolver problemas que são eminentemente de ordem executiva. Mas o eleitorado ele quer ouvir candidatos dizendo que vão resolver os problemas sociais, os problemas do país. E muitas vezes escolhem esses candidatos na expectativa de que, uma vez eleitos, eles representem adequadamente o interesse popular e executem ações de melhoria da qualidade dos serviços públicos. E, de repente, o eleitorado se frustra. E se frustra exatamente porque muitas das funções prometidas pelos candidatos não são funções adequadas aos cargos a que eles se candidatam. Professor, a gente tem aqui o grau de instrução dos candidatos para a eleição desse ano. 45% dos candidatos têm curso superior completo, 30% têm ensino médio completo, 1% sabe apenas ler e escrever. O senhor vê de que maneira, analisa de que maneira esses números? Esses números são muito positivos, porque se nós compararmos com os últimos 30 anos, a gente vê que houve uma melhoria significativa no grau médio de escolarização dos candidatos. Isso é sempre muito importante, porque qualquer candidato, seja um cargo executivo, seja um cargo legislativo, ele precisa estar pronto para elaborar projetos de lei, elaborar planos executivos, elaborar plataformas de ação e também avaliar os projetos legislativos, os projetos de lei, as emendas constitucionais que são encaminhadas ao parlamento. E, para tanto, é preciso uma clareza muito grande de avaliação e, claro, que a escolarização acaba se refletindo numa qualidade melhor da representação. Por isso, hoje nós vemos quase 50% dos candidatos com o ensino superior, incompleto ou completo, o que é bastante positivo, ou seja, a qualidade média dos candidatos tem melhorado, tem evoluído positivamente. De alguma maneira, isso também é reflexo das melhorias da escolarização em todo o país. Né? Então, os candidatos com maior escolarização, que aparecem agora para esse pleito, eles refletem, em parte, a melhoria das condições educacionais do país, mas certamente, se compararmos os últimos 30 anos, a melhoria da escolarização dos candidatos avançou mais rapidamente do que a melhoria da educação de um modo geral no país. Isso é bom, isso é positivo, isso é importante para melhor qualidade da representação. Mas é importante a gente destacar uma coisa. Ter curso superior
não significa que o candidato é um bom candidato ou será um bom representante. Ou seja, isso não, o diploma universitário não avaliza, né, a honestidade, a qualidade da representação ou o interesse programático dos candidatos que se colocam perante o eleitorado e pretendem ser eleitos. Então é importante, novamente, eu repito, a gente olhar com atenção não só a escolarização dos candidatos, mas também a história pregressa deles. Muitas vezes um candidato com menor escolarização, ele pode ter uma atividade parlamentar melhor do que aqueles com elevada escolarização. Porque geralmente também é importante destacar, a elevada escolarização geralmente está associada também a um nível mais elevado de renda. Então os candidatos egressos das camadas populares tendem a ter graus de escolarização menores, mas isso não os torna piores possíveis representantes também. Então, não é só a escolarização que nós temos que olhar, mas isso é muito bom que os candidatos sejam cada vez mais bem escolarizados, bem formados, porque essa formação vai ser requerida na atividade cotidiana nos parlamentos. Aqueles que têm baixa escolarização, eles, claro, podem contar com uma boa assessoria. Agora, claro que uma alta escolarização melhora a qualidade da representação. Deixa eu só reforçar que esses dados que eu estou falando aqui são dados nacionais, esses dados que eu passei sobre a escolaridade dos candidatos. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos esse debate sobre o perfil dos candidatos e do eleitorado também nas eleições 2014. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo o perfil dos candidatos que disputam as eleições deste ano. Nosso convidado é o professor de Ciência Política da UFPB, José Artigas. Professor, eu queria voltar a esse bloco falando de voto de protesto. Às vezes a gente observa um eleitorado que busca votar no humorista, no participante do reality show, na mulher fruta, tem candidato, né, de todos os perfis possíveis. E ele acredita que é um voto de protesto, mas às vezes esse candidato recebe tantos votos que é eleito e ainda consegue levar ali com ele mais pessoas, né, mais candidatos daquela legenda. Quer dizer, é um tiro no pé essa tentativa de voto de protesto. Toda forma de voto de protesto é um tiro no pé, porque abdica-se de fazer uma escolha racional e ponderada de acordo com os programas partidários, de acordo com as propostas dos candidatos, em favor de características pessoais do candidato, seja porque é um humorista, seja porque é uma pessoa famosa, seja porque é um cantor famoso. Um cantor famoso, um humorista famoso não significa que ele seja um bom parlamentar. Não significa que ele tenha boas propostas e que tenha um partido que lhe dê sustentação e apoio para executar as propostas sugeridas em campanha.
Então, é sempre um prejuízo para a democracia, um prejuízo para a qualidade da representação pública a escolha de candidaturas como protesto, porque, de fato, na prática, esse protesto se reverte em qualidade inferior da representação. Então, os parlamentos, os governos, não são espaços para pessoas famosas, são espaços para pessoas competentes e amparadas em programas ideologicamente fundados e com capacidade operacional de levar a cabo aquilo que eles prometem durante o transcurso da campanha eleitoral. Por isso é muito importante que os eleitores evitem fazer esse voto de protesto e procurem refletir, comparar as candidaturas de forma a fazer um voto mais consciente, mais racional, porque na prática o voto de protesto acaba sendo um prejuízo para o conjunto da sociedade. Voto em branco e anular o voto também. Algumas pessoas encaram isso Também. como protesto também até. Fato é. Há algum impacto nas eleições, esses dois votos? Sim. Bom, é bom a gente destacar que nas últimas eleições, nas últimas 3 eleições, nós tivemos um aumento significativo dos votos brancos e nulos. Isso tem a ver, certamente, com o desinteresse pela política. Isso tem a ver com o desprestígio, especialmente dos parlamentos. Agora, é bom lembrar ao eleitor que o voto branco e o voto nulo são considerados pelo Tribunal Eleitoral como votos inválidos, ou seja, eles não entram para o cômputo geral das eleições e acabam reduzindo a margem do chamado coeficiente eleitoral, o que favorece que outros candidatos que foram votados se elejam com poucos votos. E isso reduz a representatividade média do candidato eleito. Isso também faz com que o eleitor que votou branco e votou nulo, ou seja, optou por não escolher candidatos, ou partidos, ou legendas, isso significa que esse eleitor ele reduz a sua capacidade, a sua legitimidade de cobrança. Porque quando nós elegemos um determinado deputado, um senador, um governador, nós temos toda a legitimidade para reivindicar que as ações prometidas sejam levadas a cabo. Agora, quando eu me abstenho de tomar posição, eu também reduzo a minha capacidade legítima de reivindicar, de cobrar, de acompanhar. Isso é muito ruim, porque se alguns não votam, outros votam. E esses que votam vão indicar as candidaturas prioritárias e vão eleger candidatos que muitas vezes não seriam aqueles candidatos que essas pessoas que optam por não escolher candidatos ou partidos gostariam. E aí as pessoas costumam reclamar muito dos políticos, mas fazem muito pouco nesse aspecto para transformar a política. A única maneira, não há outra maneira de melhorar a qualidade da política nesse país que não através da democracia, do voto e da participação popular. Então não dá para imaginar que abster-me de votar significa rejeitar a política que está aí. Ao contrário, quando o eleitor se abstém de votar, ele está ratificando a política, exatamente a política que está aí. Ele está negando a possibilidade de mudança que o voto permite. Então é muito importante que todos os eleitores reflitam bastante, evitem anular seus votos, votar em branco, evitem a abstenção eleitoral, participem ativamente da política, porque essa é a única maneira de gerar mudanças positivas para a sociedade. Uma consciência necessária aí. Necessária. Professor, falar também do espaço da mulher nessas eleições. Em 2010, 5.056 registraram participação, agora são 7.437 mulheres. Houve aí um aumento. É significativo? A mulher tem, de fato, conquistado mais espaço nas eleições? Olha, por um lado tem, só que o avanço da participação feminina nas eleições e nos parlamentos em particular tem sido muito pequeno. Hoje nós temos apenas 8% de mulheres no Parlamento Federal, na Câmara Federal, num total de 51% dos eleitores, ou seja, há uma participação ínfima da mulher em relação à sua participação eleitoral. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele impôs já há duas eleições a necessidade de que todos os partidos e coligações apresentem na lista dos seus candidatos ao pleito pelo menos 30% de candidatas mulheres.
Isso certamente vale como um estímulo à participação das mulheres na vida política e na vida partidária. Entretanto, nós sabemos que boa parte dos partidos apenas seguem essa exigência sem garantir a essas mulheres candidatas, inscritas em lista, né, como candidatas, sem garantir a essas mulheres uma estrutura suficiente para exercício das suas campanhas, e muitas delas são apenas preenchedoras de lista. Ou seja, os políticos tradicionais chamam as suas mulheres, suas sobrinhas, suas filhas, suas empregadas para comporem lista sem que elas sejam efetivamente candidatas competitivas. Os partidos não relegam a elas tempo de rádio e televisão gratuito, não repassam recursos do fundo partidário, ou seja, não existem efetivamente essas campanhas de boa parte dessas mulheres. Então a gente ainda precisa alterar muito a nossa participação eleitoral feminina, especialmente nos partidos políticos. É bom lembrar que recentemente, nos últimos 3 anos, alguns partidos políticos estão inovando, impondo cláusulas de participação mínima de mulheres nas direções partidárias. Aí a situação é diferente, porque garante-se cotas de assentos na direção partidária. Né? Se, por exemplo, a legislação federal exigisse que 30% das cadeiras dos parlamentos fossem dedicadas às mulheres, certamente os partidos correriam atrás de estimular as mulheres a serem candidatas competitivas. Mas como obriga-se apenas a inscrição eleitoral de 30% de mulheres, mas não se garante que o parlamento terá pelo menos 30% de mulheres, isso faz com que haja uma deturpação do sentido original da lei. A lei que serviria como estímulo à participação das mulheres acaba por reafirmar o machismo, colocando as mulheres como apenas preenchedoras de listas para regulamentar, junto aos TREs, as candidaturas das diversas coligações. Esses partidos que vêm implantando cotas de participação na direção partidária já fazem diferente, porque uma vez que as mulheres terão assento nessas direções, certamente esses partidos vão ter que estimular a formação, a participação e a intervenção cada vez mais ativa das mulheres na vida partidária. Outro tópico aqui, professor, a gente tem acho que 3 minutinhos antes do fim do programa, voltar ao eleitorado aqui. Os adolescentes de 16 e 17, que não são obrigados a votar ainda, eles têm maturidade para fazer isso e eles estão buscando ou está havendo uma abstenção desses jovens? Olha, esse ano em particular nós tivemos uma redução muito drástica de mais de 33% do número de inscritos entre aqueles que estão entre 16 e 17 anos, ou seja, entre aqueles que têm o voto como opção. Eles não são obrigados a votar, mas têm o direito de se credenciarem para as eleições. Infelizmente, o TSE verificou que nesse último pleito, em relação ao pleito de 2010, houve uma redução significativa do número de inscritos entre os jovens de 16 e 17 anos, do conjunto da população. Isso mostra o amplo desinteresse dos jovens em relação à vida política, à vida partidária, à vida eleitoral. Isso é uma contradição, uma vez que boa parte da sociedade que apoiou as manifestações em 2013 exatamente queria uma política diferente, mas parte dessa juventude que foi às ruas, ou que apoiou aqueles que foram às ruas, está se abstendo de participar ativamente da vida política nacional. Mas claro que isso também reflete, por um lado, a mudança da pirâmide etária brasileira. O Brasil tem aumentado significativamente a sua longevidade, ou seja, o tempo médio de vida da população. Hoje nós atingimos 72 anos de tempo médio de vida. Se a gente comparar com os anos 60, há uma grande mudança. Nos anos 60, o tempo médio de vida do brasileiro era de 42 anos. Nós aumentamos muito em relativamente pouco tempo. E a tendência da longevidade em relação à natalidade é de que haja uma inversão muito significativa da pirâmide etária brasileira, ou seja, o país está envelhecendo. A maior parte da população está ficando mais velha e a juventude está diminuindo. Então, certamente, isso se reflete também no cômputo geral dos eleitores qualificados para exercer o voto. Se, por um lado, houve redução dos jovens na participação eleitoral, e essa eleição é um reflexo disso, por outro lado, também há uma ampliação do eleitorado, que também tem o voto como opcional, que é o eleitorado com mais de 70 anos de idade.
Então, há uma mudança aí no Brasil e isso está se refletindo no quadro eleitoral. Professor, muito obrigado por suas informações aqui hoje. Acho que essas orientações são fundamentais para o nosso telespectador ter essa consciência do momento que vai ali na urna. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, boa noite, telespectadores. O Câmara Debate desta semana termina aqui, mas você pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp, você pode rever nossos programas e deixar sua mensagem, um comentário, uma sugestão de pauta. A gente espera lá. Para você, uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima.